Passada a campanha eleitoral, senhor presidente, uma série de fatos produzidos no âmbito da presidência da República colocaram na linguagem e no debate político de hoje, o debate político contemporâneo, um tema clássico da reflexão política, o tema da verdade e da mentira, como formas de discurso político. Um dos grandes pensadores da escola, um dos grandes pensadores da ciência política moderna, Norberto Bobbio, ele trabalha com a contraposição ou com a complementação entre o segredo e a mentira na política. O segredo é a prática do poder que se oculta e a mentira é a prática do poder que oculta. Que oculta o quê? Que oculta a verdade. Mentira e verdade sempre foram termos antitéticos na discussão moral, ética e também política. Moral, ética e religiosa. O Talmud, senhor presidente, equipara a mentira à pior forma de roubo. Celso Laffer, no artigo recente, lembra esse trecho do Talmud. Existem 7 classes de ladrões, e a primeira é a daqueles que roubam a mente dos seus semelhantes através de palavras mentirosas. Há coisas que precisam ser demonstradas, outras não. Chamados axiomas. São verdades autoevidentes que se encontram na base lógica de muitas teorias e que não precisam ser demonstradas. Alguns são milenares, como os axiomas de Euclides, que diz que é sempre possível unir 2 pontos por uma reta. Ou se 2 coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. É óbvio, é evidente, não precisa de demonstração. Ou se acrescenta parcelas iguais a 2 quantidades iguais, o resultado de ambos os lados continuar sendo igual. Já outras afirmações precisam ser demonstradas, especialmente as que se referem a fatos. Porque os fatos são contingentes, são mutáveis, diferentes dos axiomas, ou mesmo diferentes mesmo das declarações de fé. Os muçulmanos acreditam que o Corão foi escrito por inspiração direta de Deus a Maomé. E os cristãos acreditam, aqueles que são tocados, creem eles, pela graça do Espírito Santo, acreditam na ressurreição. Não é preciso demonstrar, ainda que haja tentativas de demonstração histórica da ressurreição. Mas o cristão dispensa qualquer demonstração. É a sua crença. Fatos precisam ser demonstrados. Porque nós tomamos conhecimento dos fatos através de relatos, através de testemunhos. Por isso que entre os mandamentos da lei de Deus, herança entregue por Moisés ao povo eleito, existe lá uma prescrição que é tão grave quanto a de não matar, honrar pai e mãe, que é não prestar falso testemunho. Falso testemunho é mentira. O padre Antônio Vieira afirmou que a verdade é filha da justiça, porque a justiça dá a cada um o que é seu, ao passo que a mentira ou vos tira o que tendes, ou vos dá o que não tens. Ou oculta ou dissimula. A dissimulação é esconder aquilo que existe. E a simulação é fazer crer naquilo que não existe. Ambas se confundem na prática política como um desrespeito ao cidadão, como um desrespeito à palavra como veículo essencial de comunicação entre os homens e que,
na fundamentação do poder democrático, tem uma importância extraordinária. Porque o poder democrático é aquele que é submetido ao controle dos cidadãos. E se o poder que deve ser controlado, mente para os cidadãos, ele está negando aos cidadãos os instrumentos para que ele possa ser controlado. Daí um governo mentiroso é um governo arbitrário, é um governo que tende à arbitrariedade. Senhor presidente, a senhora presidente Dilma Rousseff mentiu durante a campanha eleitoral. Mentiu gravemente. Mentiu nos dois sentidos que eu me referi há pouco, na simulação e na dissimulação. Emprestou à oposição propósitos que a oposição nunca teve. Nunca, jamais. E ela sabia disso. O propósito de acabar com o programa social da Bolsa Família. Nunca, em nenhum momento, passou pela nossa cabeça acabar com a Bolsa Família. O senador Aécio Neves fez discursos enfáticos, não apenas na campanha, mas aqui no Senado, ao inclusive propor um projeto de lei que até hoje é barrado pelo PT, no sentido de instituir este programa como uma política de Estado, de tal modo que ele jamais pudesse voltar a ser, como foi nas últimas eleições, objeto, arma de uma chantagem para com a população mais pobre, que precisa disso para sobreviver e para organizar a própria existência familiar. Jamais passou pela nossa cabeça. Jamais. A ideia de que nós vamos enfraquecer os bancos públicos porque nós quebramos os bancos públicos é mentira. E ela sabe disso. Ela sabe. Ela sabe que no governo Fernando Henrique nós pegamos os bancos públicos destroçados pelas consequências da hiperinflação. Quantos e quantos esqueletos nós tivemos que retirar dos armários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal? Débitos imensos acumulados em razão de fracassos de planos econômicos sucessivos, como, por exemplo, os débitos da Caixa Econômica relativos ao Fundo de Variação Fundo de Compensação das Variações Salariais. Fortunas e que foram resolvidas de uma forma consensual, tranquila, sem imposição, sem medidas provisórias. Chegou até a nos atribuir o propósito de privatizar a Petrobras. E o argumento que ela disse, quiseram mudar o nome para Petrobras. Petrobras, ela sabe que é mentira. Sabia que era mentira. Porque essa história da Petrobras, mudança do nome, foi simplesmente uma proposta de um diretor de marketing da empresa, submetida ao presidente da República. O presidente convocou alguns ministros para debatê-la, inclusive eu, que era seu secretário-geral da presidência, e ele descartou essa hipótese, que foi sugerida pelo diretor de marketing como uma maneira de vender melhor no mercado internacional os produtos dessa nossa empresa. Senhor presidente, a candidata Dilma mentiu sobre questões essenciais, sobre o seu governo, além de ter mentido sobre o nosso. Ela mentiu ao dizer que a inflação estava sob controle. Mentiu ao dizer que a proposta, meramente acadêmica, mas com consequências práticas, da candidata Marina Silva, de conferir independência ao Banco Central, iria tirar o prato de comida da mesa do trabalhador. Ela disse isso, e ela sabe que é mentira. É verdade que ela havia mentido no passado, quando, na sua primeira campanha presidencial, disse que era doutora em economia. Mentira, não era. Mas não precisa ser nenhum doutor em economia para saber que a independência do Banco Central não tira prato de comida da mesa de ninguém. O que realmente tira prato de comida da mesa do trabalhador é o tarifaço, é o aumento de tarifas públicas, é o aumento da gasolina, do diesel. Quando nós sabemos que o preço do diesel no transporte das mercadorias representa cerca de 30%, isso sim tira comida da mesa do trabalhador. E ela disse que não haveria hipótese de tarifaço. Está aí, está no jornal, está na prática. Decisões da senhora presidente, pouco tempo depois da sua eleição. Aumento de tarifa de energia, 15% esse ano e provavelmente mais 15% do ano que vem, para corrigir os efeitos de uma medida desastrada
que ela adotou no seu primeiro mandato, a pretexto de baixar a conta de energia. É o exemplo típico do tiro que sai pela culatra. Mentiu ao dizer que não havia nenhum problema nas contas públicas, senhor presidente. Está tudo organizado, tudo sob controle. Só que agora, depois da eleição, divulgou-se o resultado contábil do setor público, que mostra que o primeiro semestre do ano o superávit do setor público foi o menor da história. E o déficit primário bate recorde, chegando a 25 bilhões em setembro, acumulando, levando a conta para o vermelho, levando a conta pública para o vermelho. Um vermelho que, de modo algum, qualquer contabilidade criativa conseguirá atingir de cor-de-rosa, porque as contabilidades criativas nas quais o seu governo se dedicou, estão absolutamente desmoralizadas aos olhos de todos, inclusive dos investidores, inclusive das agências de risco. Senhor presidente, a inflação não está coisa alguma sob controle. Todos nós sabemos disso. Contrariamente ao que disse a presidente, que demonstrou despreocupação com a matéria. Despreocupação. E agora ela vem dizendo o seguinte: eu preciso tomar conta da inflação e conter o gasto público. Vou fazer o dever de casa. O que é o dever de casa? É não gastar mais do que se arrecada. É fazer exatamente aquilo que ela não fez no seu primeiro governo. Pois os gastos do governo se elevam, inclusive, sobretudo os gastos de custeio, num nível muito maior do que o próprio produto interno bruto. E o resultado é o déficit das contas. Havia a crença de que controle de gastos, política fiscal rigorosa, era coisa da direita. Como se a esquerda fosse sinônimo, como se a gastança fosse característica da esquerda. Só que, senhor presidente, quando o governo gasta muito mais do que arrecada, as consequências não recaem sobre os banqueiros. Os banqueiros gostam muito, porque o déficit público é fonte de renda dos banqueiros. É fonte de renda daqueles que vivem de título, de comprar títulos públicos. E quando se sobe os juros para poder financiar o déficit público, quem paga a conta é o trabalhador. Por quê? Porque o seu crédito se contrai, porque a inflação volta e o emprego se retrai. Agora ela acorda para o fato de que é preciso fazer o dever de casa. Não fez. Não fez porque dizia durante a campanha, e disse inclusive durante a campanha, que cortar gastos e ajustar contas era coisa característica nossa, dos seus adversários. Agora ela se rende à realidade. A realidade está chegando, batendo as portas. E acho difícil ela conciliar o papel da presidente com as promessas da candidata. Não sei como ela vai conseguir. Acho que dificilmente conseguirá. Ela disse, numa entrevista agora concedida ao jornal Valor, que ela nunca vende outra coisa, nunca vende o que ela não pode entregar. Senhor presidente, ela fez o tempo todo isso. Promessas e mais promessas que não foram cumpridas. Não é o momento agora de cobrá-la. Mas quando nós falamos na mentira, nas sanções morais, políticas, nas sanções até mesmo, digamos assim, de cunho religioso à mentira, fez-se uma analogia imprópria, mas que não deixa de ter alguma pertinência, que é a analogia com o estelionato. O que é o estelionato? O estelionato é um crime que consiste em obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Não foi isso exatamente no sentido rigoroso político que fez assim que se possa, não é exatamente assim que no sentido político rigoroso se pode classificar
as mentiras da candidata, mas no sentido político, no sentido moral, isso sim. E nós estaremos aqui, nesses 4 anos, fazendo permanentemente este julgamento, fiscalizando, cobrando, não dando um instante de trégua, porque é este o papel da oposição, é este o papel que os brasileiros esperam de nós. Muito obrigado.